Neste vídeo vamos falar sobre consciência, algo que inevitavelmente todos nós seres humanos possuímos, mas que poucos realmente utilizam. Quando ouvimos a palavra consciência, muita gente pensa em espiritualidade, calma constante ou tornar-se uma pessoa melhor do que as outras. Mas consciência não é isso. Eu sou Maria dos Santos, facilitadora de consciência, e aqui nós vamos olhar para a consciência de forma prática como uma capacidade humana e não como um ideal. Portanto, consciência não é meditar o dia todo, não é pensar positivo e não é controlar as emoções, porque controlar não é compreender. Ela começa exatamente onde o controle termina. É o ato de nos apercebermos de nós mesmos para além do nível superficial da experiência humana. Normalmente vivemos apenas naquilo que sentimos ou pensamos. Estamos tristes, estamos irritados, estamos ansiosos. Mas consciência acontece quando surge uma segunda camada. Não apenas sentir, mas perceber que estamos a sentir. Não apenas pensar, mas perceber o pensamento enquanto ele acontece. A maioria de nós, aliás, a maioria das experiências humanas, elas acontecem num nível muito automático e imediato. Então, a consciência, ela introduz profundidade, cria um espaço interno onde podemos observar este pensamento, no caso, antes de acreditar nele. Aqueles pensamentos que muitas das vezes são intrusivos, não é? Acredito que saibam do que eu estou a falar. E também percebermos as emoções antes de sermos dominados por elas. O impulso ser entendido antes da ação tomar conta de nós. É como sair do centro da tempestade e passar a vê-la do lado de fora, ainda em nós, mas já não nos confundirmos com ela. Faz sentido? É a capacidade de perceber a própria experiência enquanto ela acontece. E quando essa capacidade está ativa, algo muito específico passa por nós. Começamos a viver no modo automático. Afinal, o que seria isso? Vou brevemente explicar o que é viver no modo automático ou piloto automático, né? É viver com pensamentos e emoções e comportamentos acontecendo sem que nós percebamos esse processo interno que gerou. A gente não sabe por que está irritado, não sabemos por que estamos tristes, não sabemos por que estamos com raiva, não sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Só sabemos que estamos naquele estado. Então, é uma reação que acontece primeiro e a compreensão vem depois, se vier, porque a maioria de nós não consegue nomear sequer aquilo que acontece dentro de nós, porque também nunca fomos ensinados a isso. Então, isso aparece de forma muito simples no dia a dia, né? Respondemos antes de pensar, dizemos coisas das quais depois não nos arrependemos e repetimos os mesmos padrões nas relações, no trabalho e na própria vida. E muitas das vezes surge um pensamento muito específico. Eu sei que não queria agir assim, mas aconteceu. Esse mas aconteceu diz muito do nosso estado interno, revela algo muito importante. Houve ação, mas não houve participação consciente. Até o cansaço constante pode estar ligado a esse funcionamento. Então, quando vivemos no automático, o corpo permanece em tensão contínua, né? O modo sobrevivência,
quando se fala do modo de sobrevivência, não é sobrevivência a nível financeiro, não. É mesmo que o sistema nervoso está sempre em alerta, mas à frente eu vou falar um bocado sobre isso, né? Então, a mente nunca realmente desacelera, o sistema permanece ativo o tempo todo. Por isso, a pessoa acorda cansada, não porque não dormiu, mas porque nunca saiu completamente do estado de reação interna. O cérebro humano, ele foi desenhado para economizar energia. Ele prefere o que já conhece. Repete respostas que foram aprendidas, funciona rápido para garantir sobrevivência. Esse é o modo eficiente quando existe perigo real. O problema surge quando esse funcionamento deixa de ser exceção e passa a ser padrão da vida inteira. E é o que a maioria de nós vive, nesse padrão. E isso se torna problemático, porque nesse estado nós escolhemos verdadeiramente como agir. Nós reagimos com base no passado, com base em hábitos e em mecanismos automáticos. Situações novas recebem respostas antigas. Nem paramos para refletir. E assim começamos a repetir as mesmas experiências, os mesmos ciclos, sem perceber que somos nós que estamos a recriar. Por isso, viver no automático não é falta de força de vontade, não é falta de inteligência, não é fraqueza emocional. É simplesmente o funcionamento natural de uma mente que nunca aprendeu a observar a si mesma. No automático, nós confundimos pensamento com realidade, confundimos emoção com verdade, confundimos impulso com necessidade. Sentimos e já reagimos. Basta a gente sentir qualquer coisa, a nossa reação está lá, automática. Basta pensarmos alguma coisa e já acreditamos naquelas vozes da nossa cabeça. Algo acontece e já nos defendemos. Então, quando não há consciência, a vida não é escolhida. Nós somos empurrados pela maré da vida. E chegamos lá à frente e nem sabemos como é que chegamos lá, porque nunca estivemos conscientes, sempre tivemos a trabalhar de forma inconsciente na nossa própria vida. Então, esse funcionamento automático não começa na mente, ele começa no corpo, no sistema nervoso. E existe uma razão muito profunda para vivermos no automático. O nosso sistema, o sistema nervoso, aprende a funcionar em modo de sobrevivência. E é importante entender o modo de sobrevivência que eu estava a explicar um pouquinho atrás, que não se trata de dinheiro, né? Não significa pobreza, nem perigo real. Significa viver internamente como se houvesse sempre um perigo. É um estado de alerta que deveria ser temporário, para uma situação muito específica, mas nós vivemos em alerta o tempo todo. A maioria das pessoas se torna, esse estado se torna permanente. A gente acorda já com o coração a bater. Pulamos da cama, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que chegar a tempo, temos que não sei o quê, e porque esta conta, e porque não sei o quê, e porque aquela pessoa me disse, e porque muitas coisas. Então, o sistema nervoso tem uma função simples, que é garantir segurança. E ele pergunta constantemente, mesmo sem palavras: estou seguro? Eu estou seguro agora? E quando o corpo interpreta que não estás, ele espera pela análise racional. Então, ativa a proteção, porque sobrevivência não é lógica,
é biológica. Sobrevivência não é lógica, é biológica. Esse processo acontece muito rápido, num ciclo quase invisível. Primeiro surge o gatilho, seja qual for o gatilho. Pode ser algo pequeno, um olhar, uma crítica, uma mensagem, um silêncio, uma pressão no trabalho. E o corpo interpreta aquilo como ameaça. Antes mesmo de pensar conscientemente, acontece o segundo passo. O nosso corpo entra em alerta. A respiração muda, os músculos tensionam, o coração acelera e a atenção ela fica estreita para aquilo que está nos a incomodar. Depois vem o terceiro passo. A mente tenta explicar o que o corpo já decidiu. Porque o corpo já decidiu, estou em perigo. E surgem pensamentos rápidos, que algo está errado, preciso de me defender, não sou suficiente, tenho que resolver isto agora. Então chega o quarto passo, a reação, que é atacar, ou evitar, ou fechar-se, ou agradar. Agradar as pessoas, para se sentir pertencente, validado, para se sentir seguro. E percebes o que é que acontece aqui? Nós não reagimos porque pensamos. Pensamos para justificar a reação que o corpo já iniciou lá atrás. Por isso mesmo, pessoas conscientes, inteligentes e bem intencionadas continuam repetindo comportamentos que dizem não querer repetir. Porque naquele momento não é a decisão consciente que está ativa, é o sistema nervoso em proteção. E nenhuma dessas respostas é errada. Elas foram criadas para nos manter vivos. O problema surge quando o corpo permanece em alerta, mesmo em situações seguras. E aí começam os padrões. Discussões repetidas, procrastinação, medo de exposição, exaustão constante, a exaustão. Relações desequilibradas. Então, muitas reações não são escolha consciente, como estamos aqui a dizer, são respostas automáticas do corpo e consciência começa exatamente neste momento, quando conseguimos perceber o momento em que esse ciclo de alerta começou e antes que ele termine numa reação automática que pode nos fazer ficar num buraco ou perpetuar ciclos que nós queremos eliminar. E é essa capacidade que chamamos de auto-observação. É onde a consciência de fato começa. Quando algo novo aparece na experiência humana, que é a observação. Porque até então tudo acontecia de forma inconsciente. Éramos arrastados pela maré. Era um deixa a vida me levar. Só que a vida leva-te e vai te deixar num lugar que você não queria. Porque todas as decisões e situações que passaram pela tua vida, não foste tu que decidiste. Pelo menos não de forma consciente, como estamos aqui a falar. Então, o corpo, ele entra sempre em alerta antes da ação chegar. Mas em determinado momento surge algo diferente. Você se auto-percebe, né? Percebe que estás irritado, que estás com medo, que estás a querer se defender sem ninguém sequer ter te atacado. Que na verdade são coisas muito internas tuas, né? Não é sobre o outro, é sobre ti. Né? Tu percebes que estás a reagir e aí vem essa virada interna. Nada mudou do lado de fora. A situação é a mesma, mas a pessoa é que já não é a mesma. O ambiente é o mesmo, mas algo mudou aqui dentro. Agora existe alguém
que observa a experiência enquanto ela se desenrola. E é esse ponto fundamental que nós não deixamos de sentir. Deixamos de apenas ser aquilo que sentimos, passamos a ser aquele que observa. Entre o impulso e a ação surge um espaço pequeno, muito pequenino, mas é nesse espaço que nasce a liberdade psicológica, porque pela primeira vez a reação deixa de ser inevitável. Antes era gatilho, reação, agora gatilho, percepção, possibilidade. É essa auto-observação, que não é analisar excessivamente, não. Não é julgar o que sente. Não se trata de tentar corrigir imediatamente o que está errado, porque o impulso de corrigir rápido ainda é uma reação automática. A auto-observação, ela é presença. É permitir que a experiência exista o tempo suficiente para ser compreendida. Quando nós observamos uma emoção sem fugir dela, algo acontece naturalmente. O sistema nervoso começa a desacelerar, porque o corpo já não precisa lutar contra aquilo que está sendo visto. E aos poucos acontece essa mudança silenciosa, né? Começamos a perceber que não é o pensamento, não é a emoção, não é o impulso, é aquilo que percebe tudo isso que acabei de mencionar. Espero que esteja claro até agora. Então, a consequência prática é que nesse momento surge algo muito diferente, né? Que é a capacidade de escolher como responder em vez de apenas reagir. A transição para o último, a transição de um momento para o outro é mesmo este ponto de percepção. Então a observação ela se torna mais estável e começa a mudar naturalmente na forma como vivemos. É isso que muitas pessoas chamam de despertar. Quando nós começamos a olhar para nós próprios e para a vida de uma forma mais profunda e sem filtros. Sem filtros, que os filtros são, pronto, aquilo que nos foi ensinado, né? Os scripts sociais, os papéis sociais, né? Então, muita gente fala em despertar como se fosse um evento especial, como se fosse um momento único, ou uma experiência extraordinária, ou uma mudança repentina. Mas o despertar, na sua maioria das vezes, não acontece dessa forma, né? Não é algo mágico. Na verdade, é bastante doloroso. É uma consequência, né, dessa auto-observação, porque começamos a ver as coisas sem filtro mesmo, começamos a ver os dogmas, as doutrinas, né, e quando começamos a perceber esses pensamentos sem acreditar imediatamente neles, quando reconhecemos emoções sem sermos arrastados por eles, quando identificamos o momento em que o corpo entra em reação, algo começa a mudar naturalmente. A vida exterior até pode continuar a ser igual, né? Mas nós já não somos iguais, porque nós já temos essa autopercepção, né? Porque eu quero acreditar que o despertar ele começa primeiro com quem nós somos. Né? Primeiro somos do micro para o macro. Também pode ser do macro para o micro, mais tarde. Né? E as pessoas, né, as responsabilidades continuam as mesmas, mas a forma como nós nos relacionamos com tudo isso transforma-se. E deixamos de viver apenas reagindo à vida. Começamos a participar dela. A definição mais profunda, talvez, do despertar seria que não é tornar-se perfeito. Não é deixar de sentir medo,
raiva ou até dúvida. É deixar de ser levado inconscientemente dentro da própria experiência humana. E estar presente enquanto esta vida que nos foi dada acontece. E pela primeira vez estar verdadeiramente dentro dela. Então é quando a consciência deixa de ser um momento ocasional e começa a tornar-se uma forma de viver. É exatamente sobre esse processo que vamos falar neste canal, consciência aplicada à vida real. Se tudo isto que eu disse faz sentido para ti, fique comigo, que sempre que puder farei vídeos relativos à consciência, a despertar, à vida, análises profundas sobre nós próprios, enquanto seres humanos, enquanto estas pessoas sociais e dentro de crenças, e é um assunto muito vasto. Muito obrigada.